Olá para você, seguidor do Portal Juara. Tarde de segunda-feira, nós estamos em frente à clínica, o consultório do Dr. Onilmar Koller, doutor que era diretor técnico do Hospital Municipal aqui do município de Juara, e ele pediu a sua demissão no último final de semana. Trouxemos aqui informações referente a esse pedido de demissão dele e hoje viemos para conversar com ele referente a dois assuntos. Nesse primeiro, nós vamos trazer para você as informações, a entrevista com o Dr. Onilmar Koller, falando sobre o seu pedido de demissão do Hospital Municipal aqui de Juara. Ele vai falar o que aconteceu, o porquê ele tomou essa decisão e também vai falar sobre o que acontecia ou possa estar ainda acontecendo dentro do Hospital Municipal aqui de Juara. Acompanhe agora a entrevista exclusiva aqui no Portal Juara com o Dr. Onilmar Koller, falando sobre o seu pedido de demissão do Hospital Municipal aqui do nosso município de Juara. Primeiro, eu tento relacionar o motivo da saída principalmente ao fato de não conseguir realizar as atividades por causa ou de inoperância, né, dentro do que era preciso ser feito, quanto a quantidade de obstáculos, né? Então, ou eu tinha muito obstáculo no quesito ali da ingerência, né? Ingerência quer dizer alguém interferindo, fazendo o seu papel, tentando o tempo todo cumprir as suas tarefas, né? Ou seja, usando um termo mais simples para todo mundo entender, alguém se intrometendo no seu trabalho, não deixando que você o faça, ou você não conseguir que o seu trabalho seja feito porque aquilo que você apresenta parece que precisa de convencimento. Apresentar leis, regras, normas e decisões parece não ser o suficiente. Então, aquilo que eu chamei, né, naquele desabafo e minha despedida dos meus colegas de trabalho do hospital, aquilo lá, né, o pessoal chama de rede social, é uma rede social, né, um grupo de WhatsApp, mas do hospital foi uma mensagem para os colaboradores do hospital, é onde eu alcançaria a todos. O que eu deixo muito claro ali é isso, que os profissionais da enfermagem encontrem o lugar e o papel deles, se localizem como funcionários de nível técnico e superior, que devem um posicionamento relacionado à hierarquia diretamente ao seu responsável técnico, e toda a área técnica deve esse posicionamento também à direção médica. Então existe uma espécie de, a gente diz, né, que toda assistência está debaixo do guarda-chuva da direção médica, da direção técnica, né? O diretor técnico, ele é alguém que tem uma função de fiscal e vigia do funcionamento do hospital pelos aspectos éticos e legais. Ele vai responder até criminalmente pelas coisas que não acontecem ou que acontecem lá dentro. E o tempo todo, o dia inteiro, a noite inteira, eu percebia que ou eu não sabia, por qualquer motivo, do que acontecia e que era importante que eu soubesse, ou que se tentava realizar atividades antes que eu soubesse, não sei se para mostrar proatividade, ou com preocupações de ganho exclusivamente políticas, mas no fim das contas podia colocar em risco, né? Exemplo, tomar a decisão de colocar X ou Y paciente com ou sem médico para transporte numa ambulância para tal destino. Isso é uma decisão médica, isso não cabe em condição nenhuma a um diretor administrativo. Então, essa é a frase, né? Acho que a expressão-chave do meu pedido de demissão, improbidade administrativa. É por isso que eu pedi demissão. Doutor, e no início, quando o senhor recebeu o convite para ser diretor técnico do hospital, como que foi a sua avaliação? Como que era a sua ligação com o prefeito? Não é novidade para ninguém que naquele momento nós vivíamos em Juara um momento de um embate, né, público ali entre o prefeito e eu. Claro que era exclusivamente para discutir questões de saúde, né? O prefeito enxergava
por um ponto de vista, as questões que eu enxergo ainda diametralmente opostas à maneira como ele enxerga, porque eu tenho um ponto de vista bastante técnico sobre essas questões, apresentei ao longo de todo esse período, mas eu percebia que certas questões elas pareciam imutáveis. E como eu disse para todo mundo, eu disse que se em 3 meses, e deu 3 meses e meio, eu não fosse capaz de fazer as mudanças, porque eu percebi que dá para fazer, tá? Dá para fazer. As coisas que estão engessadas não mudam por um motivo muito claro. Então, a minha situação com o prefeito era de um desencontro completo. Antes de ele começar a trabalhar na prefeitura, eu já tinha conversado com ele sobre os problemas que o hospital tinha, disse para ele que algumas coisas eram intoleráveis e que dava para resolver rapidamente. Tivemos um período em que, pelo menos, a gente conteve bastante a questão dos escândalos, daqueles óbitos inexplicáveis, daquelas dificuldades de se comunicar com os especialistas, daquele problema de se comunicar com a imprensa e tudo mais. E vimos um momento apesar de ainda termos grandes dificuldades, a nossa comunicação também com os vereadores que representam aí o povo melhorou bastante. Tentamos melhorar a nossa interlocução, percebemos também que o número de óbitos reduziu, conseguimos cumprir algumas tarefas que estavam previstas no nosso calendário de atividades. Isso tudo também faz parte das investigações da CPI, foi enviada para a CPI. Então, assim, nós vimos que algo do que era possível fazer sem grandes movimentos foi feito. Mas a relação era estremecida porque nós pensávamos diferente. E hoje eu não tenho dúvida de que a gente continua pensando diferente. Mas eu não saí por ter brigado com o prefeito, não, tá? Não houve uma discussão, eu não tive nada do tipo. Eu só vi um completo desalinhamento no pensamento e de que eu não tenho como compactuar com o que eles enxergam para daqui 1 mês. Porque eu já tô atrasado há 3 meses e meio perdendo meu tempo ali, porque entre solucionar um problema e me colocar como bucha para segurar o problema mais um tempo e empurrá-lo com a barriga, a opção 2 é bem mais viável, né? Então, entre desfazer um acordo político e empurrar mais um pouquinho, sempre empurrar mais um pouquinho vai ser opção. Então, como eu não negocio vida em hipótese alguma, eu não tenho mais nenhum dia para esperar. Então, não tinha mais como ficar. E eu não tive nenhum tipo de discussão, nada desse tipo. Saí, pedi minha demissão à empresa que fez a minha contratação, agradeci muito pela maneira honrosa como sempre me trataram, mas não esperaria de maneira nenhuma que o próprio executivo viesse fazer a minha demissão. Isso não iria demorar, porque já era óbvio que eu não estava mais tolerando aquele ambiente de completa falta de movimento do executivo. Eu entrei ali na primeira semana, pedi um desenho, só o desenho, para a gente apresentar um projeto para solicitar um recurso que pode vir da rede de urgência e emergência. É um recurso previsível. Eu apresento o projeto e tento captar. Mas 2 deputados estaduais estavam interessados em ajudar a Juara através de vereadores por emenda. Outro deputado federal e um senador. Ou seja, eu tenho 5 fontes e eu não tenho um desenho. E eu pedi para a secretária, eu pedi para o vice-prefeito, eu pedi para o prefeito. E eu não tenho um desenho para apresentar um projeto. Eu tive que escutar que talvez se eu conseguisse um voluntário para desenhar, ia sair mais rápido.